lembra que semana passada foi anunciado esse acordo entre Estados Unidos e Irã. O petróleo sofreu uma queda absurda, acima dos $90, para agora abaixo dos $80, como a gente viu. E o que aconteceu com as expectativas aqui no Brasil, para a inflação do Brasil, como a Lucinda acabou de dizer, subiram. Você já vai ver na sua tela o que vai aparecer aí para você. A leitura do Boletim Focus para os próximos 3 anos. Olha, então veja, está aparecendo na sua tela aí, a primeira linha é a linha de expectativas para o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. Veja que para 2026, 2027, 2028, houve reajuste para cima dessas expectativas, 4,15 ano que vem, 3,70 este ano. Houve também reajuste para a taxa Selic, última linha lá de baixo, para 14% agora em 2026, portanto, reduzindo muito o espaço do Banco Central para a redução de juros. Os juros se mantiveram, as expectativas se mantiveram para 2027 e 2028. O câmbio sofreu uma alteração leve aqui para 2027, mas o mais importante nessa tela, gente, é que mesmo diante, havia uma expectativa de que essa setinha verde da primeira linha ia inverter, mas isto não aconteceu. Por isso, vamos trocar essa tela aqui, vamos trazer a nossa Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Rita, boa noite, bem-vinda. Acho que você pegou parte da minha conversa com a Lucinda e por isso vai fazer todo sentido te ouvir agora, né? A sua leitura sobre essa sinalização que o mercado, que os analistas, que os economistas estão dando sobre o que está acontecendo na economia brasileira. Pois é, né, Thaís? O que eu diria hoje? O que os economistas ouvidos pelo Banco Central estão fazendo a cada semana? Mais do mesmo, porque o Brasil só piora. Então, a expectativa em relação à inflação, em relação à taxa de juros, ela só piora. E nós estamos contaminando os próximos anos. Então, todo esse trabalho do Banco Central, que é pago pelo cidadão brasileiro, porque quem paga a conta somos nós. Quem paga a conta dos juros são os brasileiros. E todo esse trabalho, toda essa conta que é repassada para a sociedade, parece que não chega no governo. Então o governo fica preocupado com a próxima eleição e não com a próxima geração. Porque se houvesse uma preocupação séria, nós estaríamos hoje analisando o quê? Uma taxa de juros restritiva dessa, você não poderia ter projeção de aumento de crescimento econômico para esse ano. Isso só acontece porque é um crescimento insustentável, como é insustentável o crescimento da nossa dívida, como é insustentável o pagamento por nós brasileiros de mais de 1 trilhão de juros. Então é uma coisa assim, que a falta de educação financeira do cidadão comum leva o cidadão comum a achar que um governo que promete um saco de benefícios e um monte de linhas de crédito subsidiada para comprar qualquer coisa, material para casa, trocar de carro, trocar de caminhão. O que acontece? As famílias estão ficando cada vez mais endividadas, porque a conta não dá para pagar, porque o juro é alto demais, tanto para a empresa, quanto para a família, quanto para o governo. Então, essa dinheirama que é colocada para induzir consumo provoca um crescimento insustentável. E nós estamos vendo a projeção de crescimento econômico subir junto com a taxa de juros. Qualquer economista em qualquer lugar do mundo ficaria, no mínimo, abismado. Mas nós estamos no Brasil, onde as pessoas não têm consciência do que é o preço do dinheiro e do que o preço do dinheiro pode fazer com o país que tem o potencial do Brasil para produzir e não para ficar nesse rentismo, num país aí da taxa de juros. E essa taxa de juros está quebrando o país, as famílias e as empresas. E quem que está segurando os juros nesses patamares? O próprio governo, que hoje cancelou um leilão de NTN-B, falando que tem colchão para aguentar, porque a taxa que o mercado estava pedindo era proibitiva. O mercado pede a taxa de risco. O juro é o risco que o país está apresentando naquele momento para conseguir se financiar e conseguir continuar nessa farra. Porque quem financia o Brasil, vendo a dívida crescer, o custo da dívida crescer, vai querer cada vez mais juros. Esse é o espelho que está sendo mostrado pelo relatório de mercado Boletim Focus. Mas o Banco Central já avisou
em várias atas, não é só nessa última não. E o governo, ele repete 2000 e Dilma. Só que em 2000 e Dilma, a taxa real de juros chegou a 7,5%. Nós estamos acima de 8%. O que eu quero dizer com isso é que o risco Brasil hoje já é muito pior do que era lá em Dilma Rousseff, quando ela sofreu impeachment e quando o Michel Temer chegou simplesmente falou, não, nós vamos botar um teto de gastos. Na hora que o governo colocou um teto de gastos com o Henrique Meirelles, pronto, como um passe de mágica, a taxa de juros caiu, porque o Estado se comprometeu a colocar um teto na gastança. Então, de novo, nós estamos pagando a mesma conta de novo. E essa conta explode em inflação, essa conta explode em juros. Esse é o nosso problema.